Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado, glória a Deus, aleluia. Uma mensagem muito especial do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa palavra, queridos, a palavra de Deus, ela molda a gente, ela transforma nossas vidas. Amém? É preciso a gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pode passar os céus, pode passar a terra, mas essa palavra ela não muda, ela não passa. Amém? Jesus diz no livro de João, capítulo 6, versículo 63, a palavra do Senhor nos diz que as palavras que eu vos digo, é a parte B do versículo, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Amém? Então vamos aqui frisar bem sobre este assunto aqui. Tá bom? Falar bastante sobre este assunto e frisar bem o propósito da oração. Amém? Amém. A oração, ela tem que ter propósito. Nossas orações têm que ter propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que uma mulher chegou até Jesus, né? A mulher cananeia. Ela chegou até Jesus e ela disse para Jesus que ela queria que a filha dela fosse curada. Foi um clamor ali. Ela queria que a filha dela fosse curada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E ela insistiu com Jesus. Amém? Ela insistiu até que ela levou a cura. Ela levou o milagre. Ela alcançou o milagre. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, versículo 16, eu vou fazer a leitura destes versículos, diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Amém? Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele estava falando com esta igreja, com este povo, que ele desejava diante de Deus. Amém? Ele orava por este povo para um propósito. Porque ele queria que este povo tivesse um espírito de discernimento, de sabedoria, de revelação. Ele não estava orando por um povo simplesmente para chamar as pessoas para a igreja, chamar as pessoas para uma igreja, ou ter uma pessoa que se converteu, que entregou sua vida para o Senhor Jesus. Mas ele estava orando para que este povo, estas vidas, tivessem um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse texto, nós podemos ver aqui a luta do apóstolo Paulo, o interesse. Imagina um pastor, né? Imagina você, né? Amado do Senhor Jesus. No interesse de chegar a este ponto, olha só. Ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Amém? Amém. Continuando. E quais as riquezas da sua glória na sua herança nos santos. Amém? Você viu só, não é simplesmente eu chegar numa igreja, entregar minha vida para o Senhor Jesus, né? E ficar aquém daquilo que Deus tem para mim. É tão gostoso, é maravilhoso a gente ter alguém que se importa com a gente. Então o apóstolo Paulo, ele se importava com estes crentes. E a Bíblia diz assim, versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então, para que os efésios descobrissem, conhecessem
a excelente, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus para conosco, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Entendeu? Então, já imaginou, a gente vem para Jesus, entrega nossas vidas para o Senhor Jesus, mas a gente viver aquém daquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem, além daquilo que Deus tem para nós, passarmos a vida inteira como crentes numa igreja, mas a gente não conhecer verdadeiramente a Deus, não ter uma intimidade com Deus, e a gente vai acabar enriquecendo o cemitério, né? Porque no cemitério estão escondidos milhares e milhares e milhares de planos e propósitos de Deus que não foram realizados neste mundo. Deus tem um desígnio para a tua vida, para a minha vida. Você é único. Você é uma pessoa única na terra. Amém? Para o propósito de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Para que se realize nesta terra, Ele não colocou dentro de mim. Aquilo que Deus colocou dentro de mim, Ele não colocou dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Então veja, pensa comigo. Então nós precisamos orar, o propósito da oração, nós precisamos orar justamente por aquilo que é justo. E era justamente por isso que o apóstolo Paulo estava orando, por aquilo que era justo, que é justo, né? Para mim e para você, que era justo para aquele povo. O que era justo para aquele povo? Que eles tivessem um espírito de sabedoria, que eles tivessem um espírito de revelação, que eles não andassem como mendigos espiritualmente, que eles não andassem como pessoas fracas espirituais. Tem tantas pessoas fracas espirituais que até tentam enrolar outras, né? Aquilo que a gente estava comentando ainda agora, né? A gente convida as pessoas para orar e numa igreja, né? Você está lá na sua igreja e você convida, irmãos, vamos orar, né? O pastor está lá chamando, irmãos, vamos viver uma vida de oração. Você ora 15 minutos, vamos passar a orar meia hora, vamos passar a orar 1 hora, vamos jejuar, e a pessoa quer fugir, aí ela foge assim, ó. Não, mas eu já oro em casa. Entendeu? E eu estava falando justamente agora, olha, gente, eu não tenho medo de falar não, viu? Eu estava falando justamente agora que as pessoas que costumam dizer, não, mas eu já oro em casa, é justamente o crente que quer se esconder. Aí ele quer demonstrar para o outro que ele ora. Diz, vamos acabar, encerrar logo aqui, que essa pessoa, esse irmão fica insistindo comigo para me orar com ele, né? Então, eu já vou dizer, não, eu oro em casa, eu faço minhas orações em casa. Mentira. A pessoa quer se esconder, né? Então, é o que Jesus falou. Aquele que não quer vir para a luz é porque ele não quer mostrar. Ele não quer que seja revelado o pecado dele. É forte, né? Mas é verdade. Isso é verdade. Entendeu? Então, só para terminar aqui, o apóstolo Paulo, ele queria para os Efésios, não simplesmente que eles fossem crentes, não simplesmente que eles fossem membros de uma igreja, mas ele queria que estes crentes tivessem justamente o caráter de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para isso eles precisavam de quê? De um espírito de sabedoria, que é o próprio Espírito Santo. Amém? Ezequiel 36, 26, Deus diz que para que a gente possa andar no caminho dele, fazer a vontade dele, ter o mesmo sentimento que ele tem, pensar como ele pensa, ele diz assim, porei dentro de vós o meu Espírito. E isto depois de ele transformar nossas vidas. Ele diz assim, ó, darei a vocês um coração novo. Um coração sem mácula, né? Um coração sem mentira. Um coração sem engano. Um coração transparente. Jesus. Glória a Deus. Sabe, a vida do verdadeiro cristão começa num arrependimento, não pelo pecado. Não é um arrependimento, um choro ali, um remorso pelo pecado. Mas é um arrependimento não só
pelo pecado que a pessoa cometeu, mas um arrependimento pela velha vida que a pessoa vive. Entendeu? Uma vida verdadeiramente convertida, ela começa no arrependimento da velha vida que a pessoa vive. Não, eu não quero viver essa velha vida. Eu não quero viver, eu não quero mais ser, né, a velha Lucileia. Não quero mais. Por quê? Porque eu sei muito bem quem eu sou. Por isso que Jesus está dizendo para nós, né, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não é o arrependimento de um pecado aqui, um pecado ali, um pecado acolá. Não, é o arrependimento da vida que eu estou levando. É um arrependimento de quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Igual o ladrão ao lado de Jesus. Ele nem quis abrir a boca, né, para questionar alguma coisa. Ele abriu a boca para um arrependimento genuíno. Ele diz assim: eu sei quem eu sou e eu sei porque eu estou aqui. Entendeu? Eu não mereço mesmo, mas o que eu quero de Jesus agora é que ele não se esqueça de mim. É que ele se importe comigo. Que ele me dê o que ele é, o que ele tem. Sabe, é esse arrependimento que Jesus está à procura. É desse arrependimento que ele está à procura em mim, em você, em toda pessoa que verdadeiramente, né, se converteu. É esse verdadeiro arrependimento. Amém? É de quem nós somos. Porque se a gente fica escondendo ali a nossa maneira de ser, de agir, nós nunca vamos poder ser mudados. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com os efésios. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós. Então ele estava preocupado com estes crentes. Ele diz, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Para que você saiba de fato o que Deus quer de você. É isso, é esta a palavra de Deus para mim e para você nesta tarde. Amém? É que nós precisamos ter esse interesse de saber o que Deus quer de nós. Porque enquanto não tivermos esse interesse, sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar levando a nossa vida, a nossa vidinha, né, de crente, empurrando com a barriga. Tá entendendo? Entendeu? Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, para que vocês saibam qual é a vocação, olha só. Para que os olhos de vocês sejam iluminados no vosso entendimento. Lembra que Jesus diz em Mateus 13, 19? Né? Aquele que ouve a palavra do reino e não entende o evangelho do reino, ouve o evangelho do reino e não entende, não entendendo, vem o maligno e rouba. Aí a pessoa não compreende. Lembra? Nós temos falado muito aqui a importância da gente compreender a palavra de Deus. 3 coisas: você ouvir a palavra de Deus, você compreender e você colocar em prática. A sabedoria é saber fazer. A sabedoria é colocar em prática o que você conhece, o que você sabe. Então, primeiro é conhecer, depois compreender. Amém? Amém. Com tudo que você tem de esforço, tudo que você tem de determinação, você emprega tudo isso, sua determinação, emprega sua determinação, seu esforço. Amém? Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Mas o apóstolo Paulo, o que ele poderia fazer aqui, o que ele podia fazer, ele estava fazendo aqui, ó, orando pelos efésios, para que eles pudessem ter um espírito de sabedoria, de discernimento, de revelação. Que eles tivessem os olhos
os olhos deles fossem iluminados a partir do entendimento, da compreensão, para que eles soubessem, para que saibas, diz aqui, ó, qual seja a esperança da sua vocação. Amém? Então, uma igreja que ora, ela não é uma igreja tola, não é uma igreja insensata. A igreja que ora, vamos ver uma coisa, eu quero ir com você no livro de Atos, capítulo 1, né? Capítulo 1, eu vou citar, porque se a gente for ler, a gente vai tomar bastante tempo, mas eu vou citar para você o que aconteceu aqui com os apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, eles foram orientados a ficar em Jerusalém, capítulo 1 de Atos, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ele diz assim, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Aí você vai para o versículo 8, que eu puder ler aqui, eu vou ler, tá? Depois eu vou citar. Então, olha só. Mas recebereis a virtude. 8, versículo 8, do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, Jesus está afirmando aqui, e não tem outro meio de uma igreja ter a virtude do Espírito Santo se não orar. Amém? Não tem outro. Daqui a Bíblia diz, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava chamando aqui eles, convocando eles. Era uma convocação. Era uma determinação. E não era uma opção, não. Era uma determinação. Jesus disse para eles que só assim eles seriam testemunhas. Amém? Amém? Então a igreja, ela precisa orar por um propósito justo. E eles começaram a orar por um propósito justo. E como que eles oraram? De qualquer modo? Empurrando com a barriga? Não, tá aqui, ó, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu vou ficar com a primeira parte aqui, eu vou citar novamente. Todos estes perseveravam unânimes, juntos em oração e súplicas. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus deu uma ordem e eles perseveravam. Eles perseveraram. Amém. E no capítulo 2, a Bíblia diz que o que acontece? Nasce a igreja de Jesus na terra. A igreja primitiva. Os primeiros cristãos. E ela nasceu através dos que estavam orando. Para uma igreja nascer de fato, como nós vimos em Efésios 1, o apóstolo Paulo orar por um propósito justo. Ele não queria apenas crentes de banco, né? Ele queria crentes que entendessem, que compreendessem para que eles estavam ali, para que eles foram chamados. Qual é o propósito de Deus na vida deles? Qual é o desígnio? Glória a Deus. Glória então, a Deus. Você encher uma igreja é uma coisa, agora você levar as pessoas a serem geradas por Deus é outra. Amém? Amém? Deus está à procura de homens e mulheres que se deixam queimar, ser queimados. O que é o avivamento? É você ser derretido como uma vela. Amém? Acende uma vela e começa a observar ela derretendo ali todinha até o final. O apóstolo Paulo disse que ele não tinha a vida dele como preciosa para ele mesmo. Glória a Deus. Os discípulos, Jesus disse isso, que era assim que eles tinham que entregar a vida deles, como testemunho. Mas para isso eles tinham que
que obedecer à promessa. Obedecer para a promessa, para receber a promessa. Obedecer à instrução de Jesus. Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Se não, aonde você quer chegar, pastora? Então, se aqueles apóstolos eles não se tornassem um exemplo, eles não seriam uma influência para a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai querer seguir alguém que tá, eu vou usar um termo assim bem, que tá capengando espiritualmente, que tá vivendo uma vida fraca espiritualmente, que não mora, né? E tudo para essa pessoa é, será que vai acontecer mesmo? Ai, será? Eu não posso. Ai, entendeu? Não. Deus não quer usar pessoas assim, não. Deus quer usar pessoas que servem como testemunhas de verdade. Jesus disse isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando você recebe a virtude do Espírito Santo, vive uma vida no Espírito, você anda no Espírito, você vai falar do Espírito. Amém. Vai falar pelo Espírito, vai falar do Espírito, amém? Glória a Deus. E as pessoas vão te ver como referência. Amém. Amém? Amém. Tá aqui, ó. E a Bíblia diz que agora eles foram cheios, versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, amém? Em que estavam assentados. Versículo 14, voltando para o 14 do capítulo 1, versículo 14. Aonde eles estavam? Orando juntos. Não estava cada qual na sua casa, não. Ó. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, juntos. Unanimemente em oração e súplicas. Amém? Amém. Todos eles perseveravam. E o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora vamos ver o resultado. O que acontece com esse povo aqui? Amém? Eles foram referência para quase, olha só para começar, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. E depois, como é que eles conviviam? Vamos lá, resumindo o capítulo 2 de Atos. Depois, como é que eles passaram a conviver uns com os outros? Olha a igreja aqui. Olha o que é a igreja aqui. Ó. E perseveravam, versículo 42 do 2, do capítulo 2. Unânimes, olha só. Eles perseveravam juntos, né? Na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos foram referências para que eles pudessem gerar, amém? Intercessores, eles primeiro tiveram que queimar. Glória a Deus. Então, essa é a visão que a igreja do Senhor Jesus na terra precisa ter. Quando o apóstolo Paulo orava, ele estava orando por um propósito justo. Um propósito justo. Ele dizia assim, não cesso de dar graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E eu oro por vocês para que vocês tenham o espírito de discernimento e sabedoria. Uma igreja que tem o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de Deus, ela vai orar por um só propósito. Ninguém vai ficar disperso. O pastor não vai pensar uma coisa e os membros pensarem outra. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos vão ganhar almas juntos. Todos vão pensar, se compadecer, ter misericórdia das almas das pessoas que precisam se converter. Não vai ser uma igreja que vai ficar só no sentido de congregar para receber de Deus. Não. É uma igreja que ela vai para um culto onde vai haver aquela comunhão entre duas pessoas que se amam. O crente e Deus. Amém?
Porque o culto é o encontro de duas pessoas que se amam. Glória a Deus. Você e Deus. Aí o outro irmão também, com o mesmo amor. Amém. E o outro, e assim por diante. É o que acontecia com a igreja primitiva. Aqui, ó. Por isso que eles tinham um só sentimento. Lembra que a palavra de Deus diz? Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um único sentimento. Então, se você é essa pessoa, não, eu já faço minhas orações em casa, entendeu? Eu quero só congregar no domingo, entendeu? Eu quero levar minha vida do jeito que eu quero. Não, queridos. Não, Jesus não está te chamando para isso, não. Jesus está te chamando para você ter um só coração com Ele. Amém? Amém. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor. Amém. Glória a E Deus. a palavra de Deus nos diz que a igreja ela estava unânime, junto, continuamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e na oração. Se aqueles discípulos não tivessem obedecido à ordem de Jesus, foi uma ordem, entendeu? Você entende? Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, às vezes a gente vem, às vezes não, a gente vem do jeito que a gente está. Jesus nos ama, Ele nos recebe dessa maneira, mas Ele diz o quê? Despojai-vos. Efésios capítulo 4, eu quero ir com você lá. Despojai-vos das velhas manias, da maneira de você pensar. Despojai-vos do velho homem, capítulo 4, versículo 22. Se você está na mesma palavra de Cristo, tá aqui, ó. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido. Se eu e você que ouviu a palavra de Deus, entregou sua vida para o Senhor Jesus, e você de fato ouviu Cristo, ouviu a palavra de Deus, se é que, tá escrito aí na sua Bíblia? Tá, na minha tá, na sua também, Efésios 4, versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos Efésios, se ele lança aqui uma palavra bem no rosto da gente, né? Não tem como contestar. Diz assim, ó, se é que o tendes ouvido e nele quem? Em Cristo, fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Amém? A verdade está em Cristo, a verdade está em Jesus. Amém. Então, se eu tenho sido ensinada na verdade que está em Cristo, meu Deus, ó, o 22, que quanto ao trato passado, ele está dizendo assim, olha, quanto ao trato passado, a velha vida, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então não tem esse negócio de, não, eu vou orar quando eu quero, da minha maneira, do meu jeito. Não. Se os crentes daquela época, a igreja primitiva, tivesse trabalhando com pessoas que se convertiam, olha só, e continuassem levando suas vidas, empurrando com a barriga, levando suas vidas, capengando espiritualmente, como que estes apóstolos teriam, né? Deixa marcado aí, que a gente vai voltar de novo. Como que esses apóstolos teriam pessoas para apoiarem eles, para ajudarem eles na intercessão, com o mesmo sentimento, olhando para os perdidos? Imagina aquela igreja, a igreja primitiva, conquistando almas dessa maneira. Não tem como conquistar, Jesus disse, capítulo 1, versículo 8 de Atos, os apóstolos foram ensinados, instruídos a permanecer em Jerusalém,
instruídos a permanecer em oração, para que eles pudessem receber virtude, poder do Espírito Santo, para que eles pudessem ser testemunhas. Então, eles fizeram para que eles pudessem também fazer outros. E a Bíblia diz aqui, ó, versículo 42 do capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a vida de um crente verdadeiramente convertido, amém, começa numa decisão, Amém. de um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, uma decisão, eu quero viver a vida de Cristo em mim. Amém. Glória a Deus. E para viver a vida de Cristo em mim, eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu vou só terminar logo aqui com o capítulo 2, a gente fica assim maravilhado, né? E a gente se detém, né? Mas eu vou até o final aqui com vocês. Versículo 41 do capítulo 2 de Atos, diz assim, de sorte que foram batizados. 42, né? Não, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. De bom grado receberam a palavra. Amém? Glória a Deus. A gente não pode, eu acredito assim, eu vejo assim, você não precisa sair por aí pegando as pessoas no laço, entendeu? Forçando elas a orar, entendeu? Não, porque a pessoa que ela se converte verdadeiramente, ela toma decisão por si só. Ela ouviu a palavra, ela deixou Deus trabalhar no coração dela, e aí ela toma a decisão, não, eu quero servir a Deus. Glória a Deus. É isso que eu quero para minha vida. E a Bíblia diz que aconteceu assim. Então aqueles apóstolos, aquelas mulheres que ficaram em Jerusalém, ficaram no templo orando, a Bíblia diz que eles foram o quê? Perseverantes, ao ponto deles serem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Tão cheios do Espírito Santo, eles obedeceram a ordem de Jesus e eles sabiam aonde eles iam chegar. Eles iam chegar a um ponto de se tornarem testemunhas. Amém. Para que outros pudessem orar, olhar para eles e dizerem assim, é esse nível de crente, é desse tipo de crente que eu quero ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que Deus quer fazer de nós. Amém? Uma testemunha. E para nós nos tornarmos testemunhas, nós precisamos nos deter diante da presença do Espírito Santo. Amém? Sermos cheios por Ele. E a Bíblia diz que de sorte que, aqui ó, versículo 41 do capítulo 2, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra de Cristo, através dos apóstolos. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui era crente de verdade, viu, gente? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aqui, ó, continuidade. Eles perseveravam. Não era crente que se convertia hoje e amanhã já estava fora da igreja, desviado. Meu Deus, como isso tem acontecido no meio da igreja hoje? Como a gente encontra pessoas, né? Tantas pessoas, era crente, era até pastor, hoje está desviado. Meu Deus. Não, queridos, olha só. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, nasceu aqui agora uma multidão de pessoas que congregavam também na intenção de ajudar os apóstolos. Amém? De ajudar, de interceder, porque eles tinham um só coração. Só vai interceder por almas, só vai ganhar outras vidas para o Senhor Jesus quem tem um só coração com Cristo.
Entendeu? Diz aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Diferente desse negócio, a gente dizer assim, não, mas eu já faço minhas orações em casa. E às vezes a gente quer congregar somente para a gente receber de Deus, né? A gente não tem aquela... Tem muitos crentes que não tem aquela visão de, não, eu vou congregar sim, porque eu amo Jesus. Amém. E eu quero amar o que Ele ama. Eu amo o Espírito Santo, eu quero amar o que Ele ama, eu quero amar fazer o que Ele faz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz aqui, ó, a palavra de Deus diz aqui, ó, versículo 43, em cada alma havia o quê? Temor. Todo mundo pensava da mesma forma. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44, todos os que criam estavam dispersos? Não, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades. Olha aí. Meu Deus, cadê a igreja primitiva hoje? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não havia falta, não havia necessidade. Por quê? Porque eles mesmos se ajudavam uns aos outros. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha só, era uma igreja que influenciava. Então não tinha como as pessoas chegarem nesta igreja e viver uma vida diferente desta igreja, dos crentes dessa igreja. Não tinha como. Então, primeiramente, os apóstolos se deixaram queimar na presença do Espírito Santo. Foi o que Jesus mandou que eles fizessem. Para que eles pudessem se tornar testemunhas, automaticamente influenciasse outros. E que outros influenciassem outros e outros influenciassem outros. Amém. Mas isso não pôde acontecer até que os apóstolos fossem cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, na igreja hoje, da mesma forma, não é diferente. Não pode acontecer uma igreja cheia do Espírito Santo se eu, que estou à frente dessa igreja, meu Deus, né, não me deixar ser queimada na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Pastora. Então, nunca canse de orar. Ore por um propósito, amém? Propósito justo. Faça como o apóstolo Paulo. Amém? Para mim chegar a esse ponto, eu tenho que esquecer meu velho homem, minha velha maneira de pensar. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar. Arrependimento é despojar o velho homem, é largar a velha criatura, a velha mania de pensar. Uma velha maneira, né, de pensar. Tá aqui, ó. Versículo 22. Que quanto ao trato. Se você, ó, Jesus fala aqui, a palavra de Deus fala através do apóstolo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Cristo. O mesmo sentimento. Deus está chamando a gente para ter o mesmo sentimento de Cristo. Versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Não dá para a gente chegar a Jesus, entregar nossas vidas para Ele e continuar da mesma maneira que a gente chegou. Não dá. Tá vendo aqui? Não dá. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Você viu? Mudar a maneira de você pensar. É difícil orar, pastora. É difícil, sim.
Entendeu? É difícil eu tirar tempo para orar. Mas a Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando que você vai precisar largar o velho homem, o pensamento do velho homem. Amém? Da velha criatura. Amém. Você vai precisar pensar diferente, você vai precisar pensar como Cristo pensa. Versículo 23, ele diz assim, ó, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Por isso que o apóstolo Paulo orava pelos Efésios, agora você está entendendo? Que tinha alguém orando pelos Efésios. Nós estamos aqui orando, intercedendo pela igreja. E não só por esta igreja aqui. Amém? Esta igreja local, mas todas as igrejas. Amém? Aqui Amém. Nesta cidade, no Brasil e no mundo. Porque para que haja um avivamento é preciso o quê? Humilhar. Amém. Amém. 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter os seus maus caminhos, amém? Me buscar, Jesus diz, a palavra de Deus diz. Então eu ouvirei dos céus. Então para começar um avivamento numa igreja, é preciso humilhar-se. Amém. Amém? É preciso despojar da velha maneira de pensar. Senão você vai ficar todo o tempo você mesmo. E a Bíblia diz, se o grão de trigo não morrer. Então você põe uma vela para acender. Eu ouvi o pastor Hernani Santos, né, falando. Você põe uma vela diante de você, quer ver um avivamento começar? Coloca uma vela diante de você. Como eu preciso me humilhar? Como eu devo me humilhar? Coloca uma vela diante de você, acende ela e você fica esperando ela queimar. É assim que Deus está te chamando para você queimar. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele mandou que os apóstolos queimassem primeiro. Glória a Deus. Para que outros pudessem ver eles queimando. E a Bíblia diz que ali no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, ali milhares e milhares foram, a Bíblia diz que foram influenciados. Influenciados por causa deles que foram queimados. Glória a Deus. Eles destilaram ali, ó, na presença do Espírito Santo. Amém? Amém? E que assim seja conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, é isso que a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque você vai queimar na presença do Senhor, a tua casa vai ver você queimando, você destilando ali na presença do Senhor. Glória aí tua a Deus. família vai querer ser como você também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui no livro de Efésios, capítulo 1, nós vemos o apóstolo Paulo ali, ele disse, não cesso de dar graças a Deus, eu oro, eu me preocupo com vocês, mas não, para que vocês não sejam apenas crentes, mas que vocês sejam convertidos de verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, olha só, descanse nas promessas do Senhor. Ore por aquilo que é justo até receber a resposta. Nunca canse de orar. Nunca canse de orar. A Bíblia diz, orai até quando? Orai sem cessar. Amém. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele orava pelos Efésios e ele pedia a Deus que, ele rogava ao Senhor que mostrasse para os Efésios o propósito que Deus tinha para com aquela igreja. Amém? Atos capítulo 1 nós vimos, capítulo 2 também, Efésios capítulo 4, versículo 11. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá uns para apóstolos, outros para profetas. Eu quero ir lá com você, só para a gente terminar. Só para você ver aonde Deus quer levar a igreja dele. Ele não quer simplesmente uma igreja aglomerada, um povo aglomerado. Ele quer um povo convertido. Versículo 11, ele diz aqui, ó, no capítulo 4, amém? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Mas ele quer que estes homens estejam à frente, homens, mulheres, líderes que ele tem levantado no Brasil e no mundo. Ele quer que estes homens sejam referência. Amém? Amém. Liderança por referência. Está aqui, capítulo 4, versículo 12 também. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
Então os apóstolos não poderiam aperfeiçoar aqueles crentes da igreja primitiva se eles também não queimassem na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, mas é verdade, tá aqui, ó. E eles, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Uma única fé, um único propósito. Amém. Amém. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Como eu posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Como eu posso, se eu não for levada a isto? Como a igreja pode ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se essa igreja não for levada a isto? Aí vai ficar aquele pastor, aquele líder, né, reclamando, falando mal da igreja. É sério isso? E aí nós vamos estar falando mal da noiva de Cristo. E é pecado. Entendeu? Então veja só. Então eu tenho que queimar primeiro. Eu tenho que me dispor. Senhor, eu vou para a sua presença. Amém? Glória a Deus. Deus está chamando homens e mulheres para a presença dele. Para queimar na presença dele. Amém? Em oração. Amém. Em jejum. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oração, jejum. Amém. Tempo disponível para isto. Então, uma igreja que não ora, não ajuda ninguém a nascer. Amém? Glória a Deus. Glória a Então, se alegre. Você tem 10 crentes, né? Lá na igreja, onde você é pastor, onde você é pastora, onde você é um líder. Você tem um grupo de jovens. Tem 2, 3. Começa a ser fiel no pouco. Leve para a oração. Amém. Glória a Deus. Então, uma igreja que não ora, ela não ajuda ninguém a nascer. Você viu aí, né? Então, a Bíblia diz aqui, ó. Deus quer, o interesse de Deus é esse, ó. Para que não sejamos mais meninos. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu tive com um casal essa semana, e essa pessoa, né, não conhece Jesus, está começando agora. E essa pessoa disse assim: olha, pastor, nós ficamos, eu e o pastor Aloysio, e essa pessoa disse assim, esse casal, um deles falou assim: pastor, nós temos 8 meses ouvindo um bispo, glória a Deus, amém? Porque esse bispo, ele prega o evangelho, que cura, que liberta, amém? Que conforta as pessoas, que consola as pessoas. E Jesus disse, ide, amém? Porão as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. E aí ele disse assim, olha, e no momento, essa pessoa está vivendo uma luta muito grande, é espiritual, é física, entendeu? E aí ele disse assim, olha, nós ficamos 8 meses ouvindo esse bispo, mas a gente ouve e há um alívio. Até cheguei a fazer uma comparação, né? Há um alívio, né? O pastor Aloysio falou assim, é como se você toma um Manador, né? Você está sentindo uma dor, aí você toma um Manador, toma um Dorflex, toma uma dipirona, né? E aí você, naquele momento, há uma resolução, mas é momentânea. Entendeu? E esse moço falou, olha, são 8 meses que a gente ouve, agora eu tô preocupado porque eu ouço aí no momento, a minha esposa chora, ela até se alegra no momento que ela ouve a palavra, mas nada muda por completo.
Não é uma mudança completa. Gente, você ouvir de uma pessoa que não conhece Jesus, você ouvir isso, olha aí. Você está ouvindo uma pessoa que ela está ouvindo a palavra, há uma resolução no momento, há um alívio no momento, mas não há uma resolução completa. E é uma pessoa que não conhece Deus. Entendeu? Deus, ele está se revelando, até mesmo as pessoas que não conhecem a Ele. E esse moço, ele teve um entendimento, uma compreensão de que não é uma palavra completa. Não é um evangelho completo. Você está entendendo? Aí eu fiz uma comparação. Aí ele perguntou, em outras palavras, ele estava perguntando: o que eu devo fazer para que a minha vida mude por completo? E a gente tenha a solução completa. Eu fiz uma comparação. Eu digo: eu estou entendendo o Senhor. Eu estou lhe entendendo. Pense uma coisa comigo. De repente você sente uma dor no estômago, no intestino, né? Aí aquela dor, ela tá ali te incomodando, aí você toma uma dipirona hoje, amanhã dói de novo, você toma de novo, depois de amanhã, e aí você fica 15 dias, vamos supor que você fica 15 dias tomando esse medicamento que você mesmo inventou, criou. Não, eu vou tomar porque eu sei que o Dorflex, né, vai passar a dor e tá, é uma coisa costumeira, né, de muita gente. As pessoas vão, antes de ir pro hospital, antes de procurar o médico, eles já querem procurar uma solução por eles mesmos, né? Tomar um medicamento por conta. Aí você chega no médico, você ficou 15 dias com aquela dor, você chega no médico, o médico vai te dar uma bronca, ele vai dizer o quê? Mas, moço, como que você teve coragem de ficar aí 15 dias com esse problema e não passou por aqui, né? Aí o médico diz assim, aí o médico nem te diz o que você tem, porque ele não vai saber mesmo o que você tem, só depois dos exames. Aí ele vai passar aquele monte de exames. E você vai fazer uma endoscopia, né? Que é terrível a endoscopia. Ninguém quer fazer, né? Entendeu? Aí você vai para um monte de exames e depois já vai demorar um pouco para que você possa passar novamente nos médicos, principalmente se for pelo SUS, né? Que demora que só, né? Aí você vai passar e você vai voltar naquele médico com o exame. Para ele poder detectar, saber de fato qual é o teu problema. Assim também é espiritualmente. Sabe por que eu contei esse exemplo aí? Eu dei esse exemplo porque acontece com muitas pessoas. Elas vão ouvindo a palavra que alivia. O evangelho que alivia. Vai resolvendo a questão financeira, vai resolvendo a questão material, física. Entendeu? Mas não resolve o espírito. Não resolve a vida espiritual. Você entende? Com a igreja primitiva, a Bíblia diz que primeiro Jesus começou com aqueles discípulos pelo começo. Ele disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Para que vocês sejam minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus está mentindo? Não. Ele é o dono da obra. Aí ele diz onde ele quer nos levar. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus quer que você cresça nele. Amém? Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Eu falava para aquele casal, eu dizia: você precisa ir para a igreja ouvir a palavra de Deus. Você precisa de alguém que possa cuidar de você. Onde está escrito? Efésios 4, versículo 11 em diante, até o versículo 14, até o 16. Você pode ver aí. Deixa anotado aí, verifique, analise, leia novamente, releia. Aonde que Deus quer nos levar? Ele quer nos levar à estatura de varão perfeito. Aqui, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em levado em roda por todo o vento de doutrinas. Amém? Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente.
Você precisa entender que Deus te chamou, pastor, apóstolo, profeta, mestre na palavra. Deus te chamou com um propósito. Deus nos chamou com um propósito. Não para enganar as pessoas, mas Deus nos chamou para levar as pessoas à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Antes seguindo a verdade. A Bíblia diz: em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aqui, queridos, Deus nos chamou para isso. Então, eu preciso ser referência. Glória a Deus, para que nasça através de mim outros. Outros. Deus pode fazer maiores? Pode fazer maiores. Amém? Pode fazer maior do que você. Amém? Glória a Deus. Mas primeiro você tem que ser referência. Primeiro você tem que amar, orar, pagar um preço em oração. Glória a Deus. Então aquele povo na igreja primitiva passaram a orar pelos pregadores, pelos apóstolos, como você viu em Atos capítulo 2. Passaram a orar pelos apóstolos, porque os apóstolos primeiro foram referências para eles. Amém? Amém. Foram referência. Então veja só, aquele povo na igreja primitiva passaram a orar pelos pregadores, porque tinham os mesmos, tinham os apóstolos como referência de homens que oravam também. Os apóstolos se tornaram testemunhas primeiro, Atos 1:8. Glória a Deus. Você quer que outros nasçam para Jesus, que foi para isso que ele nos chamou, fazer discípulos. Ele disse Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: ide. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide. Fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos. Só faz discípulo quem é discípulo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te chama, o Senhor me chama, o Senhor nos chama para que nós nos tornemos referência. Amém. Amém. Fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos nesta hora, Sim, Pai, Pai. Sim. diante desta palavra tão desafiadora, Pai. Em nome de Jesus. Deca, mamamamai. Obrigada. Seriam de que tão desafiadora, Pai. Senhor Jesus. Estamos diante de uma palavra que nos chama para nos tornarmos discípulos Sim, Pai. do Senhor Jesus. Sim, Senhor, em nome de Papai, Jesus. que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que nós possamos gerar, Pai querido, outros, Ramá, bababai, seriondorou, uriandecai. Em nome de Outros que tenham o mesmo sentimento, Obrigada, Pai. se nós não nos tornarmos referência, Pai, queimando, ó Deus, no altar do Senhor, papai querido, como nós vamos formar outros que tenham o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Nós clamamos ao Senhor nesta tarde. Senhor, que possamos, ó Deus, nos tornar, Senhor amado, filhos amados, filhas amadas do Senhor. Ó Jesus, para que nós possamos, Senhor amado, ter o mesmo sentimento e gerar outros, formar outros que tenham também este mesmo sentimento, como a igreja primitiva, como os apóstolos, como as mulheres que estavam ali, Atos 1:14, eles foram perseverantes, eles perseveravam unânimes.
e eles foram cheios do Espírito Sim. Santo. Em Senhor, nome de Jesus. para que pudesse gerar a tua igreja na terra. Pai querido. De ramamamamai, de condorou, riariai. E eles geraram aquele povo, Senhor, um povo que tinha o mesmo sentimento. E a igreja do Senhor Jesus hoje e sempre, não será diferente, não é diferente, não é diferente. É a igreja, Senhor amado, clamando aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Torna, Senhor, torna esta igreja local, ó Pai. E a igreja, Senhor, no Brasil. Ó, Senhor, um povo que desperta, um povo que se torna, Senhor amado, em nome de Jesus, discípulos, ó Pai, para que o mundo possa ver Cristo em nós, Cristo em nossas vidas, e se renda também, todo joelho se dobre, em nome de Jesus. É assim que o Senhor quer a sua igreja. Mamai. Deriri babai, seri ondorou, santo é o Senhor, nós oramos e te louvamos, hoje para todos sempre, que assim seja, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Fale para outros, mencione esse momento que a gente tem da palavra, e você vai ser também impactado pela palavra. Fale para outros, o Espírito Santo está agindo e ele age pela palavra. Amém? Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.